amigos, minhas amigas, hoje eu venho com um assunto diferente tratar com vocês. Eu venho falar de esperança, de coragem, de perseverança, de resiliência e de um ser frágil que pode nos inspirar a todos neste momento duro que vive o nosso país e até o mundo, né, minha gente? O mundo vive um momento muito triste, um momento muito difícil, potências à beira da guerra, o egoísmo prevalecendo por todas as partes deste mundo e no Brasil em particular desesperança. Desesperança com o futuro, desesperança com o presente, medo do futuro, violência, truculência. E em meio a tudo isso, neste dia 6 de outubro de 2017, cumpre 19 anos uma pessoa, a minha quarta filha, Vitória, que 10 anos atrás diziam que ela não teria 2 anos mais de vida. Vitória é portadora da síndrome de Rett. Simplificando essa doença terrível que acomete primordialmente e quase que exclusivamente o sexo feminino, essa doença inabilita a pessoa para usar autonomamente o seu corpo, usar autonomamente as suas faculdades mentais, e é uma doença muito grave, ela é progressiva, ou seja, a tendência dela é que vá corroendo a pessoa até acabar com a pessoa. Essa é a realidade. E após termos tido 3 filhos sem nenhum problema de saúde, nasce-nos a Vitória em 1998 e após cerca de 1 ano assim, eu comecei a notar que a menina tinha algum problema, e porque ela não começava a gatinhar, não começava a falar, eu já tinha tido 3 filhos, eu sabia bem como era o desenvolvimento de uma criança. E a Vitória não evoluía, falei com a família, minhas filhas, meu filho, minha esposa, não quiseram acreditar a princípio, até que alguns meses depois, após muito gasto de dinheiro com espertalhões na área da saúde, alguns hospitais, alguns médicos nos tomaram muito dinheiro, e sendo que poderiam ter sido diretos ao dizer o que ela tinha, que era uma síndrome, uma doença incurável, análoga à paralisia cerebral. E aí então a gente descobre, lá por 2000, que a Vitória era uma criança especial, e o médico nos informa de que ela não ia andar, não ia falar, ela ia ser sempre um bebê, como se tivesse 6 meses de idade. E a doença dela, porém, era uma doença de inabilitação no primeiro momento, no primeiro estágio. Ela era inabilitada para fazer as coisas, mas ela não tinha problemas de saúde. Apenas era um ser que não era capaz de andar, de caminhar, de falar, como não é até hoje, aos 19 anos. E então a gente ia levando a vida com ela, tal, mas quando chega a 2009 a doença muda de fase, que essa é uma doença de fases. E ao mudar de fase, a Vitória fica profundamente doente, porque uma das características dessa doença é a falta de capacidade de deglutir. Então, ao comer, ao tomar líquidos, ao salivar dentro da boca, a minha filha começou a engolir aquela água, ou comida, ou saliva de uma forma errada, ia parar nos pulmões e fazia pneumonia. E ao fazer a pneumonia repetidamente, isso é o que mata pessoas que têm paralisia cerebral. A pneumonia é a grande assassina das pessoas que têm problemas neurológicos dessa natureza. Muito bem, em 2009 a doença se agrava, minha filha já não consegue mais deglutir, vai para o hospital e lá fica 3 meses.
E durante esses 3 meses na UTI, na unidade de terapia intensiva, que é como a gente chama aqui em São Paulo, após 3 meses, ela começa, após uns 2 meses assim, ela começa a chegar num ponto que não tinha mais o que fazer e os médicos nos comunicam que ela não poderia mais comer, se alimentar por via oral. Então a solução era fazer uma gastrostomia. O que é uma gastrostomia? É um orifício feito no abdômen, no qual é colocada uma sonda nesse orifício, uma válvula, na verdade, por onde passa uma sonda que insere uma alimentação meio pastosa, parece leite de criança assim, água, medicamentos, tudo por ali, nada mais pela boca. Mas ainda restava na boquinha dela, as glândulas salivares restavam e a saliva também poderia ir para o pulmão. E com isso ela poderia, e de fato estava tendo problema de continuar fazendo pneumonia. Então extirparam as glândulas salivares, não o suficiente, fizeram aplicações de botox dentro da boquinha dela para evitar que ela salivasse. Muito bem, diante disso a Vitória começou a se recuperar, começou a ganhar peso de novo, saiu do hospital, mas antes de sair do hospital, alguns médicos nos disseram que não tivéssemos muita esperança, porque alguma saliva ela ia produzir, porque é impossível, a boca humana, a boca dos mamíferos saliva demais. Então, em algum momento ela ia fazer pneumonia, como continuaria fazendo nos anos seguintes, e uma hora essa pneumonia uma dessas pneumonias ia acabar com ela. Então disseram que a menina poderia viver mais 2, mais 3 anos nessas condições. Isso foi em 2009, minha gente. E nós estamos em 2017 e a Vitória está cumprindo 19 anos e pode-se dizer que devido aos problemas que ela veio tendo, ela continua tendo problemas, mas se recuperando dos problemas e vivendo, e hoje as fotos que eu mostro dela deixam ver que é uma pessoa satisfeita, ela é feliz. Mas uma das razões pelas quais eu gravo esse vídeo é essa, é dizer que a força dessa garota de reagir, de lutar pela vida contra a doença, ela deve ser um simbolismo para todos nós. Para mim é um simbolismo, para mim a Vitória me ensinou a lutar, a não desistir. Mas também é um outro recado. Os terapeutas, a minha filha tem home care, que é como se fosse uma UTI em casa. E passam por aqui todos os dias 6, 7 terapeutas, passam médicos. Minha casa é um hospital. E todos eles comentam que não conhecem nenhuma criança tão bem tratada e tão feliz quanto a Vitória. O que acontece é que os deficientes são pessoas que muitas famílias inicialmente têm todos aqueles cuidados, mas depois vão se cansando e vão desistindo. E eu conheço casos de famílias que, por exemplo, nas festas de fim de ano, deixa o filho deficiente com uma cuidadora, por exemplo, e vão viajar. Teve um caso aí que foram viajar até para o exterior, foram para os Estados Unidos e o filho ficou com a cuidadora aqui. Essas pessoas sentem, elas podem não inteligir as coisas, não saber falar, não saber se expressar. Então muita gente pensa que o deficiente é um ser alienado, que não entende nada, que não pensa nada, mas eles entendem tudo, eles só não têm como se comunicar. Mas eles sentem, eles entendem, eles percebem quando são amados e eles percebem quando são desprezados. Eles percebem quando a vida pode lhes ser prazerosa pela companhia de outras pessoas, pela atenção de outras pessoas, que é o que damos para minha filha. Eles percebem que a vida vale a pena. Então eu quero concluir esse vídeo exortando a todos a se inspirar nessa criança que sofre muito, sofre cada 6 meses, procedimentos dolorosos. Agora mesmo ela tem escoliose, talvez ela tenha que fazer uma operação
na coluna que inclusive nos assusta, porque muita gente não resiste. Vai ter que abrir a coluna, a escoliose, a coluna fica em formato de S, vai ter que abrir a coluna, vai ter que endireitar, vai ter que colocar um gancho ali, é uma cirurgia terrível, muito dolorosa. Ela faz procedimentos dolorosos a cada 6 meses, com aplicação de botox nas juntas do corpo, dentro da boca, ela fica toda roxa, sofre muito, mas ela se recuperou daquilo ali, ela está sorrindo, ela está vivendo, porque ela sabe que ela é amada. Então, além de essa postura desse serzinho ser edificante, de ser uma postura que nos estimula a ter coragem na vida, nos diz, olha, o seu problema é grande, mas tem gente com um problema muito maior que o seu, que está aí lutando pela vida e vencendo, como é o caso de Vitória. Mas não só isso, eu também me dirijo a você que também tem um anjo desse em casa, um ser especial, seja jovem, seja idoso, seja quem for, são seres vivos e essas pessoas precisam e merecem amor. Enquanto elas estiverem aqui, aqueles que são familiares, que são mais próximos, não podem deixar que essas pessoas morram por sentir que não vale a pena viver. Então eu quero concluir esse dia muito feliz, 6 de outubro de 2017, muito feliz para a minha família, compartilhar essa alegria com vocês e passar esse recadinho. Eu agradeço a sua atenção, eu me despeço de vocês pedindo que se inscrevam no nosso canal, que curtam o nosso vídeo e um grande fim de semana para todos vocês, que hoje nós vamos curtir a vitória. Um abraço.